Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, não importa o horário que você esteja assistindo esse vídeo. O meu nome é Damian do canal Damian Tempest e hoje a gente vai pro Damian Responde de número 6. Temos bastante pergunta aí, a galera engajou bastante lá na aba comunidade, mas eu quero lembrar uma coisa, pessoal, muito rápida, tá? Quando eu coloco ali as perguntas, eu especifico que é uma perguntinha só por pessoa, para não ficar muita pergunta, não ficar respondendo um monte de coisa. Os outros vídeos tinham muitas perguntas de uma mesma pessoa, etc, para deixar um pouquinho mais justo, para algumas pessoas também comentarem, não se sentirem inibidas por já ter muita pergunta, porque isso acontece bastante, eu estou tentando dar uma limitada. Então, teve uma pessoa que na aba comunidade comentou, acho que foi umas 3 perguntas, eu vou escolher uma delas para a gente poder conversar. Uma delas, inclusive, ficou muito, muito boa, mas é uma pergunta grande, e como eu não quero deixar esse vídeo grande, eu vou pegar essa pergunta e fazer ela num vídeo separado, que é sobre o teleporte nas 12 casas. Certo? Foi uma excelente pergunta, mas eu vou responder ela posteriormente. Beleza? Isso posto, bora para as perguntas, que tem bastante coisa para a gente responder hoje. Vamos lá, primeira pergunta do Guilherme Lima. Qual a sua soundtrack favorita? A minha até assistir para Luz do Céu era Under the Wood of Tree e atualmente virou Forgive Me. Sensacional. Cara, a minha ainda é a primeira que você citou, Under the Wood of Tree. Eu acho ela muito linda, ela toca muito meu coração, eu acho muito, muito, muito bonita mesmo. Cavaleiros do Zodíaco, de uma forma geral, tem, pra mim, na minha opinião, de todos os animes que eu já vi, etc., tem a melhor trilha sonora de uma animação que eu já vi, certo? Eu acho realmente muito boa. Ela consegue te transmitir tudo que você precisa dentro da cena. Então, assim, pra mim é impecável. Então, eu fico com essa resposta aí pra como a minha OST favorita ou a minha trilha sonora favorita. Pergunta aqui da Isa agora. Em MLP, os elementos da harmonia são mágica, bondade, generosidade, lealdade, honestidade e bom humor. Qual Bronze Boy mais Saori seria guardião de cada? Justifique sua resposta. Olha, eu nunca pensei que eu fosse responder uma pergunta que envolvesse My Little Pony e Cavaleiro Zodíaco. Muito interessante, inclusive. Mas organizando aqui, eu colocaria acho que o Yoga em mágica, o Shun em bondade, a Saori em generosidade, o Sen em lealdade, o Shiryu em honestidade e o Ikki de Next Dimension em bom humor, porque ele tá bem humorado ali quando a gente tem o Defton em cena junto com ele. Mas assim, justificar a resposta, aí já é pedir um pouquinho demais, eu acho. Não sei se eu conseguiria justificar principalmente a resposta do Yoga e do Ikki. O resto acho que é autoexplicativo. A Saori é muito generosa, o Shun é uma pessoa muito bondosa, o Shiryu me parece bem honesto, principalmente com os outros, não consigo, ele se torna mais consigo agora em Next Dimension, e o Sei é muito leal. Os dois últimos realmente ficam um pouquinho complicado na minha opinião. Pergunta agora do Vegas Dinâmico. Ele pergunta: um anime de Darkwing daria certo? Essa foi uma boa pergunta que eu poderia ter respondido antes, né? Já que esse vídeo está atrasado em alguns muitos dias. Mas a gente teve inclusive um programa com o Vegas para falar de Darkwing. O título é Sensei Colegial é Bom. Então pesquisem na aba de ao vivo. Foi um dos últimos Demoncast que a gente fez. Ficou muito legal a gente bater um papo lá sobre a obra. Mas se o anime de Darkwing daria certo, olha, vou ser muito sincero. Eu acredito que não. Eu acho que não. O mangá já é um reflexo de que não é uma coisa que agrada muito o público, apesar de que está muito escondido. Mas assim, se Darkwing viesse talvez com uma boa produção, ele cairia ali num limbozinho de alguma mini fama com a comunidade de Isekai, assim, de uma forma geral. Mas não acho que vai cair no gosto dos fãs de Cavaleiros do Zodíaco, de uma forma geral, e não sei se conseguiria atrair novos fãs. Digo isso muito baseado no mangá. Agora, questões de produção, se a produção fosse muito boa, se a gente tivesse uma boa animação, etc., isso com certeza chamaria atenção. Então eu diria que, como resposta final, dependeria mais da produção, mas eu acredito que Darkwing não tem muito esse potencial. Apesar de eu achar isso um pouco triste, né? A obra vem evoluindo bastante, vem numa crescente boa, mas ainda acho que falta bastante coisa para que a gente tenha Darkwing como um potencial. Um produto que realmente venha, agregue, chame pessoas e que faça sucesso, como a gente viu outros produtos conseguindo fazer. Acho que o maior exemplo disso de spin-offs, não dentro do Japão, né, mas fora dele, que virou símbolo para a comunidade internacional, é a The Last Canvas. Conseguiu fazer isso. E dentro do Japão, o Ômega foi muito forte também. Pergunta do João Vil, que ele pergunta: você acredita que algum dia teremos um remake 2D seguindo a Final Edition com o conteúdo dos Gaidens? Olha, eu sinto que eu respondo essa pergunta quase todos os dias, desde que eu comecei a criar conteúdo, tanto no Twitter, depois no YouTube, no Instagram também tem. Mas assim, sendo muito honesto, eu não acredito que a gente vai ter um remake, seguindo Final Edition, seguindo o mangá original, seguindo nada. Um remake só é interessante quando o anime clássico parar de dar dinheiro.
Quando isso vai acontecer? Muito difícil. Muito difícil. É difícil eu poder cravar isso. Se a pergunta fosse, você acredita que a gente vai ter em breve? Eu diria que não. Se vai acontecer um dia, é incerto. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas não acho que a Toei olhe com muito interesse pra gente ter um remake. Primeiro porque, como é que faria esse remake? Né? É o mesmo tipo de dificuldade que eu vejo quando a gente olha pro anime de Next Dimension. Como vai ser a questão do traço, como é que vai ser a questão da trilha sonora, vai conquistar a base de fãs, eles vão fazer voltado pra pegar uma galera mais jovem, então vão dinamizar um pouco as lutas. É muito difícil você imaginar esse tipo de coisa. E tem o principal, um remake vai matar o anime clássico como produto. Quando as empresas de streaming, por exemplo, quando forem pegar licenciamento, vão querer pegar o licenciamento do produto novo, que é mais moderno, que pode chamar mais atenção, que tem mais potencial de mercado. O anime clássico ficaria um pouco mais morto, de uma forma geral. Isso é claro se ele viesse bem adaptado e tal, mas existe o custo da produção, existe um risco, porque o anime clássico fez muito sucesso ali nos anos 80, 90, início dos anos 2000 também fez, em algumas outras partes do mundo, no Brasil refez esse sucesso ali no iníciozinho dos anos 2000, em outras partes do mundo também. Como seria isso? Você conseguiria atingir o grau de sucesso que o anime clássico conseguiu em certas regiões, principalmente na Ásia, aqui na América Latina? Conseguiram entrar no mercado americano que eles tanto querem? Então, assim, eu infelizmente digo pra você, meu amigo, que não. Eu acho triste, eu gostaria da gente pelo menos ter uns OVAs retratando os Gaidens, né? O episódio zero, Destiny, o Origin. Pelo menos uns OVAs seriam muito interessantes da gente poder ver. E acho que seriam um termômetro para a própria Toei. Se a gente tivesse OVAs contando essas histórias, trazendo isso para o público, que remeteria com total certeza ao anime clássico, você teria uma coisa da nostalgia, o apelo, você poderia fazer com que outras pessoas se interessassem com aquilo, seria um bom teste. Mas eu não sei se a Toei tem o interesse em fazer isso, porque a Toei não olha para Cavaleiros do Zodíaco de uma forma carinhosa, como olha para outros produtos maiores, como olhou para Slandunk recentemente, como olha para Dragon Ball, como olha para One Piece. É uma empresa que nos últimos 10 anos, talvez mais, né, acho que eu estou sendo generoso com 10, mas nos últimos 10 anos vem um tratamento bem ruim assim com a franquia de uma forma geral em termos de animação. E parece que Cavaleiros do Zodíaco é cada vez mais um grande laboratório, né? Então até que isso pare de alguma forma, eu acho difícil. Infelizmente, meu amigo, acho bem difícil. Pergunta do Luke Lucy. Você gostaria de algum crossover de Saint Seiya com alguma série de garotas mágicas, como Sailor Moon ou Pretty Cure? Acho que é assim que se fala, né? Peço perdão. Eu particularmente acho que CDZ tem muito em comum com essas séries. Eu não tenho uma opinião formada sobre isso, vou ser honesto. Eu não consumo animes de garotas mágicas de uma forma geral, nunca consumi. Tenho interesse com Sailor Moon, porque as pessoas me dizem exatamente isso, que parece com Cavaleiros do Zodíaco em vários aspectos. Mas eu vejo que crossovers, de uma forma geral, são sempre positivos. Ver crossover com anime de garotas mágicas, com outros animes, é sempre legal. Tem um especial que ficou famoso uns anos atrás, que era o Luffy, o Goku e o Toriko. É, Toriko é o nome do protagonista do mangá Toriko, eu imagino, né? Mas enfim. Eles tiveram um especial juntos ali e a galera revisita ele até hoje. Esses crossovers são legais, eles mantêm a franquia viva também e atenta para o olhar das pessoas. Por que não? Acho que chamaria atenção, vai ser interessante. Mas eu não sei o quanto agregaria numa história de uma forma geral, porque eu não conheço esses animes. Então, nesse aspecto, eu não consigo opinar. Pergunta do Pedro Léo Wayne. A Seika é filha do Mitsumasa Kido? Pedro, não sei. Sendo muito honesto, assim. A Seika é a irmã do Seiya, mas isso não necessariamente torna ela filha do Mitsumasa Kido. Pode ser meia-irmã, eles podem ter a mesma mãe, obviamente, mas não necessariamente o mesmo pai. Tanto que, o que me faz acreditar nisso, né? Das duas umas, ou o Mitsumasa Kido não queria mulher, né, para adotar, e aí isso tornaria ele um personagem bem mais problemático do que ele já é, ou ele só queria adotar aqueles que são os filhos dele. Se a gente levar essa segunda coisa em consideração, só o Seiya é filho dele. A Seika não é. Porque não teria como ele adotar o Seiya, porque eles são adotados, tá? Oficialmente, tanto no anime quanto no mangá, eles são adotados ali. No anime, a diferença é que eles não são filhos biológicos, no mangá são. A Seika não foi adotada junto. E ele sabia, ou pelo menos eu acho muito difícil que não se soubesse que a Seika era irmã do Seiya no orfanato, né? Então, assim, baseado nesse tipo de evidências, entre aspas, eu diria que não. A Seika não é filha do Mitsumasa Kido, ela é meia-irmã do Seiya. Pergunta do Felipe Monteiro.
Shaka e Saori morreram ou enganaram o exército de Hades? Felipe, o que eu me lembro do oitavo sentido é o seguinte. Ele ativa, se eu não estou enganado, o Araya-Shiki, quando você está perto de morrer, e o que ele lhe concede é a capacidade de burlar as leis da morte e você poder ir ao inferno com vida. Esse é o princípio do oitavo sentido. Se você vai ao inferno com vida, com o seu próprio corpo, lembrando que o corpo da Saori desaparece no trajeto que o Saga faz até o Saga e os outros, né? Até o castelo de Hades, o corpo do Shaka desaparece também ali depois do uso da exclamação de Atena no Jardim das Árvores Sagradas Gêmeas. Eu imagino que eles não tenham morrido de fato. Eles superaram a morte e foram ao inferno com vida. Então eles enganaram o exército de Hades, tanto que quando a Pandora escuta do Saga que o corpo de Atena desapareceu e que ele mesmo fala que só existe um local para onde um humano vai quando morre, ela se toca do que rolou e bate em retirada para o submundo, para ficar perto do Hades, chama os espectros para voltarem ao submundo também. Então eles enganaram o exército de Hades. Pelo menos, Felipe, essa é a interpretação que eu faço, certo? Baseado no que eu li no mangá, do anime também, tentando juntar as peças, etc. Se alguém de vocês tiver uma interpretação diferente, tiver uma resposta diferente, por favor, pode colocar aqui nos comentários, tá? Não é nenhum problema isso. E se a explicação for boa, fizer sentido e tudo mais, a gente for conversando e for uma coisa que de fato faz parte do que a gente vê dentro do mangá, eu posso inclusive incluir no vídeo seguinte, dando a explicação melhor e correta. Beleza, meu povo? Pergunta do Alpha J. O que você acredita que torna Saint Seiya menos relevante hoje do que os demais antigos do final de 1900, né? No final do século XX, vamos colocar assim. E o que faria de mudança na obra para deixá-la o GOAT, na sua opinião? Exemplo, tornaria o arco prata mais difícil, mudaria esse arco de plot. O que torna Cavaleiro do Zodíaco menos relevante hoje em dia do que outros animes é muito simples. Ele tem menos produções, ele tem um anime mais antigo, que portanto é mais datado. Querendo ou não, eu sei que muita gente tem muito carinho pelo anime clássico, etc. Mas essa não vou colocar nem que é a minha opinião, mas é a opinião geral do público. Ele é mais datado e tudo mais, e que as pessoas revisitam de uma outra forma. O anime de Cavaleiros do Zodíaco ele foi construído de uma forma muito diferente. É um universo próprio, inclusive. Tem muita coisa ali que difere do que a gente olha para o mangá clássico. E é um produto pior do que outros. Se a gente for colocar, por exemplo, em comparação com o Dragon Ball, certo? Dragon Ball tem o Dragon Ball clássico e Dragon Ball Z. As pessoas não olham para o Dragon Ball clássico, elas olham para o Dragon Ball Z. Dragon Ball Z tem ali um excelente nível de produção para a época, é mais moderno, entre aspas, tem ali as suas lutas, ele é muito dinâmico, é tudo que Cavaleiro Zodíaco não é em vários aspectos, principalmente a questão do dinamismo. Apesar de que, se você for ver o anime de Dragon Ball Z, principalmente, muitas das coisas que reclamam de Cavaleiro Zodíaco existem lá também, mas é a impressão que fica pro público. Né, os momentos de silêncio, as câmeras indo, voltando e não sei o que, e a trilha sonora de fundo. Isso acontece muito no anime de Dragon Ball. Tanto que, quando a gente olha para a opinião das pessoas mais jovens, ali na faixa dos 14, 15, 16 anos, às vezes até um pouquinho mais novo, muitos acham chato ler Dragon Ball ou ver Dragon Ball. Por várias das coisas que as pessoas citam com o Cavaleiro Zodíaco. Uma opinião que muda. Mas aí existe também uma outra grande diferença com Dragon Ball. Ele conseguiu se manter e ser renovado constantemente. Ficou muitos anos sem uma produção, mas você teve ali um filme do retorno de Goku e seus amigos, você teve depois a grande batalha dos deuses com Bills, Fukatsu no F, você teve o anime de Dragon Ball Super que puxou muita gente e resgatou esse senso de nostalgia de muitas pessoas e que introduziu tantas outras ao anime e à obra. E Cavaleiro Zodíaco nunca teve esse tipo de coisa. CDZ nunca teve. CDZ o que teve? Pós saga dos Elísios. A gente teve o Ômega, que não fez um sucesso fora do Japão. No Japão foi muito bem. Depois tivemos Soul of Gold, que foi muito bem em termos de números. As pessoas gostam até de Soul of Gold. Eu não gosto tanto, acho uma história bem medíocre. Mas não é uma coisa que se perpetua. São 12 episódios contra sei lá quantos de Dragon Ball Super, por exemplo. A gente não tem filme de Cavaleiro Zodíaco mais. O último filme que a gente tem, filme, falo 2D, tá? O último filme que a gente tem é o Tenkai, é Prólogo do Céu. Depois a gente tem o Lenda do Santuário, que é um filme bem diferente,
Depois a gente teve o live action, que não agradou a maioria do público. Agora, vamos ver como é que vai ser a percepção da galera que foi ver em streaming. Temos uns números aí que são interessantes de se comentar. Um dia eu posso até fazer um vídeo sobre. Quando a gente coloca tudo isso na balança, a gente vê que Cavaleiro do Zodíaco, mesmo estando muito ativo nos últimos anos, teve poucas produções que de fato poderiam fazer um resgate de público e um. Como é que eu digo isso, né? Tentando usar uma palavra boa, que conseguiria aproximar ou trazer um público novo para si. Cavaleiros não teve isso. O que pode ter para mudar isso? Talvez seja uma outra pergunta que vocês estejam se fazendo. É remake? Acho que não. Já respondi inclusive uma pergunta sobre isso aqui. Eu sinto que o anime de Next Dimension tem esse potencial de trazer a curiosidade para as pessoas, de trazer a galera que acompanhou há muito tempo atrás e fala: puxa, eu vi isso aqui quando era mais novo, vamos ver como é que tá, não sei o quê. Porque muita gente, acredita em vocês ou não, não conhecem, não ligam, nem sabem da existência de Next Dimension. Então, eu acho que a gente tendo uma produção de ND pode fazer com que Cavaleiros ganhe uma relevância outra vez. Agora, se vocês pensam que relevância é o fenômeno que foi no final dos anos 80, principalmente na Ásia, aqui no Brasil nos anos 90, vocês estão muito enganados. E no mundo da Lua. Aquele fenômeno jamais vai se repetir com Cavaleiros do Zodíaco outra vez. É um fenômeno único. Você não vai ter o tanto de dinheiro que foi despejado no marketing daquilo, você não vai ter rede manchete, você não vai ter emissora disputando para colocar em horário nobre, você não vai ter nada disso com um remake de Cavaleiros do Zodíaco ou qualquer coisa do tipo. Os tempos são outros, as mídias são outras, as distribuições são outras. Então, no, no conjunto da obra, acho que essa é a resposta do porquê do Cavaleiro do Zodíaco não ter essa relevância. Certo? É muito ativo, mas é ativo de uma forma errada. Pergunta do Velto. Tem algum trecho específico de Next Dimension que muitos gostariam de ver animado? Eu não li tudo de Next Dimension, estou no capítulo 32 ainda. Meu amigo, espero que a leitura esteja sendo boa, antes de qualquer coisa. Agora, a comunidade de uma forma geral, se tem algo que tenha muita ansiedade de ver animado, não sei dizer. É uma boa pergunta, inclusive. Se a pergunta for mais específica para mim, acho que um momento que eu tenho muita ansiedade para ver animado é a morte do Suikyo. Eu quero muito ver como é que a produção do anime vai conseguir colocar aquela junção tão boa que a gente vê no anime clássico, que é o drama, é a música, é o momento do choque de golpes, é o poema do Doko. É uma cena que eu fico bem ansioso para saber como é que vai ser. Então eu ficaria com a morte do Suikyo e acho que como outra, para ficarem duas aí no vídeo, eu diria que é a ressurreição do Odisseus. Eu gostaria muito de ver como é que eles vão fazer de forma tão épica, né? Ele saindo do cemitério, a armadura vestindo ele e tudo mais. Eu fico bem curioso para ver como é que vai ser isso. Pergunta da Fiolina. Sobre o desfecho da Guerra Santa de ND, que provavelmente não veremos, o que você acharia se em vez de um mangá spin-off ela fosse adaptada em um filme 2D? Eu gostaria bastante. Eu acharia bem positivo que a gente visse um filme de Cavaleiro do Zodíaco em 2D voltando ao cinema, porque isso chama as pessoas, certo? E eu adoraria ver esse desfecho exatamente da Guerra Santa, né? E o filme pode ser canonizado posteriormente. Eu acho que a gente vai ter pelo menos algum painel que indique como foi alguma coisa da Guerra Santa. Não sei, vamos ver. Tô gravando isso aqui antes dos spoilers que vão sair. Se a gente tem alguma coisa. Ainda faltam 3 capítulos para acabar também. Então, tudo muito incerto. Eu acho que também não vamos ver, mas acho que algumas coisinhas a gente vai ter pelo menos uma noção disso, certo? Então, assim, gente, eu gostaria de ver. Acharia que daria dinamicidade para alguns combates. Cavaleiros do Zodíaco não é famoso por ter lutas muito longas, pelo contrário, as lutas são bem curtas na maioria das vezes. Então acho que cabe sim num filme, pra gente poder pelo menos ter o desfecho de todos eles. São personagens muito bons, e a minha maior pena com o Next Dimension é ver personagens que são tão interessantes, na minha opinião e na minha leitura, servindo apenas para essa única história. Eu gostaria de ver um pouco mais deles, mas eu sei que é muito difícil que eu veja, infelizmente. A pergunta do Doc Ray tá aí na tela, eu vou colocá-la para vocês, mas por ela ser um pouquinho longa em termos de texto, eu vou dar uma resumida. Ele pergunta mais ou menos sobre se o show da armadura do céu, que é o Cavaleiro de Aço que aparece lá naquele filé do mangá clássico, se ele poderia absorver ataques de um Cavaleiro de Ouro. Eu imagino que não, tá? Porque o poder de um Cavaleiro de Ouro, ele é muito, 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 muito maior do que o de um Cavaleiro de Prata. A gente colocando assim
numa régua meio esquisita, tá? Trazendo essa porcaria de tecnologia para Cavaleiro Zodíaco, eu imagino que a máquina não aguentaria o poder, o cosmo, etc. e explodiria. Então eu sinto que o show é muito inútil. Mais do que ele de fato já é, ele seria mais inútil ainda contra um Cavaleiro de Ouro. Não vejo um mundo em que ele conseguiria anular os ataques de um Dourado. Henrico pergunta: teria como explicar melhor em relação a como Julian Solo conseguiu levar as armaduras de ouro para os Bronze Boys lá nos Campos Elíseos? Porque, na teoria, ele já não era mais um deus, pois Poseidon havia sido selado. Eu nunca entendi isso direito. Claro que posso, Henrico. Vamos lembrar. A Saori sela Poseidon na ânfora de Atena, e aí o arco acaba, o Julian doa toda a fortuna, e como eu brinquei numa live, isso acabou até se espalhando um pouquinho, né? Ele foi viver de música com o Sorenta. Isso posto, quando a gente vai lá para a saga de Hades, que o Julian tá viajando pelo mundo, junto com o Sorento e tudo mais, no momento em que as armaduras de ouro chegam nos Elísios, e a gente tem um foco lá na Terra, onde está acontecendo o grande eclipse e tudo mais, lembra que o Sorento, inclusive, acho que se ajoelha no mangá, ele tem quase certeza que ele se ajoelha, no anime eu não tenho essa certeza. Mas ali, Poseidon é tão poderoso que ele consegue burlar o selo de Atena por alguns poucos momentos, com um pouco do seu poder, inclusive. Eu ia fazer aspas, não tem menor motivo, com um pouco do seu poder. E possui o Julian. E usando o Julian ali, momentaneamente, muito rapidamente, como seu receptáculo, ele faz com que as armaduras de ouro que estão lá no Muro das Limitações passem pela hiperdimensão e cheguem até os Campos Elíseos. Pelo menos, essa foi a forma que eu sempre vi a cena. Espero ter conseguido tirar a dúvida. Se não conseguir, não tem o menor problema, pode colocar alguma coisa no chat que eu tento explicar de novo, de uma melhor forma, ou lá no Twitter também. Beleza? Dona Álvara pergunta: você realmente acha que se Zeus aparecer ele vai lutar contra Atena e os cavaleiros? Eu acho que não foi. Acho que não, porque no permito Zeus deixa a terra para Atena cuidar, e certeza que quando ele aparecer vai botar ordem em todos os outros deuses. Então, eu chuto que a gente vai ter Zeus ou como um antagonista, ou pelo menos ele vai estar ali, talvez um pouco neutro em alguns aspectos, mas ele com certeza não vai estar ao lado de Atena, na minha opinião. Por mais que existam entrevistas em que o Kurumada diz que ele enxerga Zeus como um aliado, ia falar Deus, perdão, mas eu não acho que ele vai manter isso para essa próxima saga. Quando a gente tem aquela arte promocional do Sei, ele está em frente aos templos de Zeus, Apolo e Artemis. Que eu imagino que vão ser os antagonistas da próxima saga, vão ter esse papel opositor a Atena, pelo menos em algum momento daquela jornada. Então, assim, eu acho que a gente vai ter o grande sonho de quase todo fã, pelo menos é o meu sonho, de ver Zeus e o Seiya caindo na porrada um com o outro. Eu tenho esse sonho antigo. Acho que talvez a gente vai ver sim, mas é tudo muito incerto. Muito certo. Quando a gente não tem quase nenhuma dica sobre do que a saga do céu de fato vai falar, a gente tem algumas coisas ali, fica mais difícil tentar prever. A gente tem ali a imagem, provavelmente o Apolo vai aparecer agora no finalzinho, mas Zeus continua sendo uma grande incógnita dentro da franquia. Pessoal, vocês estão vendo que deu uma quebrada um pouquinho no vídeo, né? Tô com a roupa diferente, aqui atrás tá diferente, tá tudo bagunçado, peço até pra vocês ignorar isso aí rapidinho. Mas eu tinha esquecido de colocar uma pergunta no vídeo. Eu tô editando ele nesse exato momento para poder upar ele para vocês. Esse vídeo vai estar saindo acho que às 8 horas da noite, quando eu for upar ele. E para poder incluir as perguntas de todo mundo direitinho, para não esquecer de nenhuma delas, eu tô aqui para responder. Né? O amigo Waka no Sekai pergunta quando eu vou falar do Seiya boxeador e do Seiya jogador de beisebol, né, se referindo a outros mangás do Kurumada, o Regine Kakeru e a Oi no Tori. E eu pretendo sim trazer mangás do Kurumada para o canal, quero falar sobre outros mangás do Kurumada, apresentá-lo mais enquanto autor para vocês. Eu acho que é um exercício interessante. Eu já faço isso por meio das lives, junto com a Sara, quando ela vem aqui para a gente poder falar um pouco sobre o trabalho do Kurumada. A gente já falou sobre o Tokozaka, já falamos sobre um pouco sobre Ringini Kakeru também na última live, falando sobre várias obras, e eu pretendo fazer coisas mais específicas voltadas para a obra do Kurumada também, porque eu sou fã dele, além de ser fã de Saint Seiya. Então pretendo sim trazer, quando, eu ainda não sei, não tenho uma data específica para isso, mas espero que em breve eu consiga de fato conseguir é ótimo, né? Peço perdão pelo plenário, não vou nem cortar isso, mas espero conseguir trazer esse tipo de conteúdo para vocês. Então, agora terminei de responder todas as perguntas do Twitter. Vocês vão ficar agora com as perguntas da aba comunidade. Peço desculpas pela quebra no vídeo, mas é isso. Muito obrigado e vamos seguir daí.
Danilo Soares pergunta: a muralha de cristal é feita de quê? É energia psíquica, cosmo ou um material que ele manipula? Se for um material, de onde ele tira? Eu acredito, Danilo, que não é um material. É só cosmo mesmo. Com o cosmo ele forma aquela barreira. E o nome muralha de cristal, que a gente encontra até em algumas outras traduções como parede de cristal, como tem na Taizen, que eu até fui checar para dar uma olhada, é só por conta de como fica assim quando a muralha é atacada, aquele balançar dela que a gente vê no anime, e quando ela é quebrada, a gente vê que ficam aparecendo vários cristais assim, quebrando como se fossem vidro. A gente vê isso tanto em Next Dimension quanto vê no mangá clássico. Então eu imagino que é só uma alegoria o nome, uma brincadeira, um jogo de palavras com cristal, mas ela não é propriamente feita de nenhum material. Pelo menos não no meu entender. Eu gostaria de saber ler o nome do amigo, mas não sei. Mas eu vou ler a pergunta, porque ele pergunta assim: por que queimar mais o cosmo vai fazer o ar frio mais congelante? Vamos lembrar, quando os cavaleiros elevam o seu cosmo, tem essa coisa, o elevar o cosmo, queimar o cosmo, são todas palavras sinônimos para o ato de você, de fato, elevar o cosmo, trazer mais poder para si. Não é queimar no sentido literal da palavra queimar. A gente até vê esse tipo de efeito no anime clássico. Eu não lembro se a gente vê isso no mangá, mas quando cai uma folha no Seiya e a folha queima, o Gek coloca a mão no Seiya e sente ele pegando fogo por conta da energia também, ele ardendo. Mas não é queimar no sentido literal da palavra. O que um cavaleiro com ar congelante faz é diferente do que um cavaleiro normal faz. Quando o cavaleiro eleva o seu cosmo e usa o cosmo, ele está destruindo os átomos, certo? Essa é a explicação que a Marin nos dá lá no iníciozinho da obra. Quando a gente vai para o ar congelado, eles não destroem, eles param os átomos. Então, quanto mais o cavaleiro elevar o cosmo, maior será a capacidade de você congelar ou parar aqueles átomos, e mais forte, mais frio será o seu ar congelante. Fez sentido? Espero que tenha feito sentido a explicação. E espero que ela não tenha sido muito ruim. Nando Labareda de Fogo pergunta: os meteoros do Pégaso podem ser considerados golpes psíquicos ou qual outra categoria? Digo isso porque eles atravessaram a armadura de Pégaso sem lhe causarem danos, mas atingiram diretamente o corpo do Seiya. Golpes psíquicos eu acho que não, porque eu imagino que golpes psíquicos dependam do poder da mente. Poder mental, telecinese e esse tipo de coisa. São poucos golpes psíquicos de fato que a gente vê na obra. E eu imagino que seja um golpe físico, mas ele funciona diferente de um golpe físico de uma forma propriamente dita. Não é como os meteoros de Pegasus que são físico mesmo. É difícil encaixar numa categoria, sendo honesto. Não sei se eu sou a melhor pessoa para responder essa pergunta. Mas, se alguém tiver uma boa resposta aí no chat, por favor, sinta-se à vontade. Porque eu mesmo não sei responder essa muito bem. Bom, meu povo, chegamos ao final de mais um DM Responde. DM Responde de número 6, certo? Alcançamos essa incrível marca aqui no programa. Vamos para mais. Se Deus quiser, vamos ter mais respostas. Peço perdão pela demora no vídeo. Eu sei que demorou muito mais do que deveria. Mas espero ter conseguido responder todas as perguntas no melhor tempo possível e da melhor forma possível também. Que não tenham gerado mais dúvidas. Se eu não respondi alguma outra pergunta que você fez, você tenha mais perguntas para fazer, a aba comunidade vai estar aberta aí. Provavelmente quando eu postar esse vídeo já vai ter a postagem para vocês poderem fazer as perguntas. Mas lembro, uma pergunta só. Então podem repetir alguma pergunta que vocês já fizeram. Não tem o menor problema. E aí eu vou conseguir responder direitinho se for a única pergunta que vocês fizerem. Beleza, meu povo? Mas é isso. Um grande beijo, um grande abraço. Vejo vocês. Não sei se esse vídeo vai ser postado antes ou depois da quinta, mas vejo vocês quinta-feira, eu imagino, no Plantão ND. E é isso. E valeu!